Com este jogo poderemos passar momentos muito divertidos. O circuito que apresentamos trata de simular o funcionamento do famoso jogo de bolso pinball. Cada um dos diodos LED representa uma pontuação e, além disso, há pontos extras e uma bonificação vezes 2. Para introduzir pulsos ao 4017 pressionaremos P8 uma vez e assim, quando soltarmos a tecla, um dos LED fica iluminado e assim ganharemos pontos que vamos acumulando, podendo competir com os nossos amigos. Funcionamento. O funcionamento do circuito é muito simples e está dotado de uma frequência de relógio elevada para que, ao pressionar P8, os LEDs funcionem com tamanha rapidez que não teremos capacidade de adivinhar quando devemos soltá-la para obter a pontuação que mais nos interesse. Nós estabelecemos a seguinte pontuação: LD1 igual a 1, LD2 igual a 10, LD3 igual a 50, LD4 igual a 100, LD5 igual a 0, LD6 igual a 25 e LD7 igual a 25. Isto só é um exemplo, já que você pode dar a cada LED a pontuação que quiser. Além disso, temos outros dois diodos que são os que nos indicam as bonificações, LD8 igual extra e LD9 igual vezes 2. Desta forma, poderemos jogar para ver quem obtém mais pontos em cada jogada, contando também com a possibilidade de obter uma jogada extra. Este jogo pode ser feito entre várias pessoas, e além de nos divertir, aprenderemos algo de eletrônica. O circuito. O circuito consta de 3 partes: o oscilador, o relógio e as bonificações. O circuito oscilador está projetado com portas NOR e calculou-se para uma frequência de 500 Hz. O sinal do oscilador se aplica à entrada do relógio CLK do 4017. Mas não fará com que este funcione, já que a sua entrada de habilitação Enable não está ativa. Para que funcione devemos pressionar P8, e quando fizermos isso a saída ativa no 4017 irá se deslocando de Q0 até Q7. Se quando soltamos a tecla, a saída ativa é uma das que vai desde Q0 a Q6, vamos ter um LED iluminado e teremos obtido uma pontuação direta. A saída Q7 volta o contador a 0 para que volte outra vez desde Q0. A saída Carry Out também se ativa cada vez que se produz um reset, de forma que enquanto mantemos P8 pressionada, se ativará muitas vezes. Esta saída está conectada a 2 básculas JK configuradas para formar 2 básculas T, de tal forma que quando soltarmos a tecla, o LD8 ou o LD9 pode ficar ativado. Colocação em funcionamento. O circuito deve funcionar logo depois de conectar a alimentação e pressionar P8. Se isso não acontecer, em primeiro lugar comprovaremos a alimentação dos distintos integrados e depois a polaridade dos LED e todas as conexões. Se tudo está bem conectado, deve funcionar sem nenhum problema. Experimentos. Podemos variar a frequência do oscilador, diminuindo-a para poder chegar a observar cada LED ativo em cada pulso de relógio. Para isso aumentaremos o capacitor C1 ou a resistência R2 ou ambos. Mas claro que na hora de jogar você deve aumentá-la para que seja um verdadeiro jogo de azar. Esses aqui são dois 4017 que estão ligados em cascata. Então, o que a gente pode, eu botei aqui esse LED aqui, que ele vai indicar o pino 12. E aqui, cada vez que ele der uma virada, quando ele der uma virada aqui, ele vai pular para o seguinte, né? Ele é o famoso CO, Carry Out. Então ele passa para o seguinte, quando ele chega até 9 e muda, aí isso aqui pula. O interessante é que ele fica positivo, por isso que está com o LED aceso. Só até do 0 ao 5. No sexto pino, no sexto LEDzinho ali, ele inverte, ele fica negativo.
Aí ele fica no negativo, desliga o LED. E para eu poder passar para o seguinte, eu tenho que desligar esse LED aqui, que senão ele puxa a energia toda. Então, ó, só de passar ali, ó, tá vendo? Ele mudou, já passou do 6, então ele já ficou negativo, não liga. Olha lá. Tá vendo? Porque ele está com aquele LED ligado. Se eu desligar, aí ele vai passar, ó, tá vendo? Ele passando para os próximos. Se eu chegar perto, ele já pula lá. Ali eu só deixei 3 ligados, ele vai até 9, né? Então ele está pulando isso tudo ali até chegar no... Olha lá. Ele pula exatamente quando ele chega no nono LED, né? De 0 a 9. Quando ele chega... Aqui só tem 8. 3, 6, 7, 8. 3, 6, 9. Está faltando 1, né? É de 0 a 9. São 10 posições. Quando ele chega no nono, ele vai a 0. Quando ele vai a 0, aí ele pula. Então esse programinha aqui do joguinho, o que ele faz? Ele aproveita, ele vai até o 5 e no 6 ele inverte, aí ele troca. E o 12 lá, ó, tá vendo? Ele vai lá nesse aqui. E ele faz inverter, que ele troca isso aqui. Ele deixa de ficar negativo aqui, quando chega no 6 fica positivo e inverte. Então vamos continuar com as experiências. Aqui, nesse trecho aqui, ó, é o 4001. Estou fazendo o teste separadamente. Então usei um capacitor muito grande, até eletrolítico, para a gente poder acompanhar a oscilação. Aí você pode ver que ele sempre inicia positivo, o pino 10, quer ver? Tava pegando não. Ele sempre inicia positivo, por isso que o LED está ligado, tá vendo? O outro que a gente pode testar é o 5 e o 6. Ele vai ficar invertido. Por que eles estão invertendo o positivo, o 10? Quando o 10 está negativo, não acende nada, né? O LED daqui, ele está ligado aqui nesse pino. Ele está ligado aqui nessa parte aqui, o LED. Como ele está negativo, não liga. Como ele está negativo e não liga, ele transforma esse aqui em negativo também. Aí a entrada sendo negativo, o 3 passa a ser positivo. Ele ficando positivo, ele positiva também o 5 e o 6. Aí o 4 ficaria negativo se não tivesse o capacitor. O que acontece? Esse capacitor também está alimentando ali embaixo. Está negativo aqui, negativo e passando para cá, né? Quando ele carregar esse capacitor o máximo de negativo aqui, esse aqui vai ficar negativo e vai inverter, aí vai ficar positivo, aí acende o LED. Na hora que acende, esse positivo e inverte de novo. Por isso ficou o pisca-pisca ali. Aí, se a gente ligar agora o 4017 aqui onde está o capacitor, aí ele vai pulando. Tá vendo? Tá afetando isso aqui, galera. Deixa eu tirar os LEDs. Pulou. Aqui ele puxa a carga, aí não vai sinal para o 14. O pino 14.
Quando ele fica positivo, aí o 14 pula, então o 14 fica negativo o tempo todo. Na hora que o outro fica positivo, aí a corrente sai do 14 e o 4017 percebe que isso é impulso. Beleza. Bom, agora esse é o circuito completo, pronto, né? Mas esse aqui, ele é muito aleatório e acende uma vez só ou outra, quer ver? Você tem que desligar e ligar. Aqui é porque eu tô com esse fio aqui. Só tirar ele dali. Você liga, olha lá. E esse aqui vai ser o efeito apertando a tecla, né? Tá vendo? Ele não pisca nada. Aí se você liga e desliga, às vezes ele acende. Agora eu pensei o seguinte, se eu se ligar o 3, que é o clock e que não tá ligado a nada, olha como é que ele faz efeito. Só de segurar, só de chegar perto. E se ligar no 12, que é o carry out, olha como é que acontece. Olha lá, ele participa. Ó, do jeito que você para, ela vai ter sempre um LED desse aqui e um daqueles ali. Aqueles dali são os da sorte, né? Extra, 2 vezes. Olha lá. Aí eu acho que assim funciona melhor. Aí você pode fazer um tabladozinho com os LEDs e com os valores de cada coisa que você quer. Acho que fica um jogo legal.